Mas vamos lá para o nosso devocional. Obrigado, Lud, colocou aqui para mim. Josué capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero dar ênfase aqui no versículo 2, onde Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso, afixei. Obrigado, Natane, mais uma vez. O texto lido dessa manhã. Vamos lá, pessoal. Nós já entendemos essa semana sobre vários aspectos aí da vida de Josué, um sucessor de Moisés. E aqui no início do seu livro, do livro que carrega o seu nome, nos fala que quando Moisés sobe ao monte não desce mais, né? Moisés era o líder, o grande libertador. Deus vai a Josué e libera uma palavra para ele. Pega só. Quando Moisés morre, precisa-se de um novo líder a ser levantado. Deus vai até Josué e libera uma palavra com várias instruções, palavras de ânimo e várias orientações para Josué. Vários princípios, várias diretrizes. E a primeira, e hoje aqui eu poderia... Esse capítulo 1 é recheado de diretrizes, princípios, orientações de Deus que faz uma pessoa sair do deserto e alcançar as promessas. Mas eu vou pegar a primeira aqui. A primeira aqui é muito relevante. Muito relevante. Eu até coloquei como tema aqui no Instagram: ajuste o foco da sua visão. Como você quebrar um ciclo de deserto e começar um ciclo de conquista das promessas de Deus. Como você sair de uma rotatividade que às vezes a gente passa por deserto. Como quebrar esse ciclo de deserto, não deixar isso matar a sua alma e iniciar um ciclo de vivência dos propósitos, das promessas de Deus na sua vida. Então, uma das diretrizes aqui que Deus orienta Josué sobre isso é justamente sobre ele tirar os olhos da crise e avançar para o que Deus tem para a vida dele. Ou seja, ajustar o foco da sua visão. Ajustar o foco da sua visão. Preste só atenção nesse princípio aqui que nós vamos pegar. O texto é muito claro, o próprio Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Então Moisés era um líder assim, extraordinário, um cara que Deus falava com ele face a face. Um cara que foi usado por Deus, né, uma expressão, né, um camarada que foi usado por Deus para que as 10 pragas viessem sobre o Egito, sobre toda uma nação, para que o povo fosse liberto. Um camarada que foi usado por Deus para que um povo que estava há 4 séculos vivendo no deserto, aprisionado, nascia escravo, morria escravo, foram libertos através da vida desse homem que Deus o levantou, para poder trazer essa libertação para o povo. Esse grande legislador, Deus, com o seu cajado, um mar abriu, um mar vermelho se abriu, o povo passou pé enxuto. Por ocasiões onde não tinha água para se beber, ele tocava na rocha, na direção de Deus, e a água brotava da rocha e o povo tinha sua sede saciada. Ele orava no monte, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte Sinai, e o monte fumegava, o monte tremia, a presença de Deus se manifestava de forma intensa. A presença de Deus, em uma certa ocasião, justamente essa que ele esteve no monte orando, era tão grande que quando ele desceu do monte, a sua face resplandecia a glória de Deus, a ponto que as pessoas brilhavam tanto que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Ele teve que colocar um véu. Olha a profunda intimidade desse homem. Ele não é um líder comum, ele é um líder extraordinário. Ele é um líder que marcou a sua geração e as gerações e até hoje marca. Só que esse líder morre e cai sobre a responsabilidade de Josué iniciar um novo ciclo, onde Josué assumir essa missão desafiadora de substituir um líder relevante. E olha, não só substituir um líder relevante,
Mas Josué agora tinha que lidar com um povo que não era nada fácil. Um povo em que o próprio Deus diz, esse povo é um povo de dura cerviz. Um povo que quando Moisés subiu para orar, construiu um bezerro de ouro, começando a cometer idolatria, coisas que eles sabiam, já tinham pela lei ali, que não deveriam fazer. Adorar outros deuses que não fosse o Deus de Israel. Um povo que era murmurador. Um povo que por diversas vezes o próprio Deus quis destruir. E esse povo ali está agora sobre a responsabilidade de Josué. Então Deus dá uma direção para Josué lidar com todo esse desafio. A morte de Moisés, um grande líder, o desafio de lidar com um povo de dura cerviz e um desafio de uma terra prometida que não era nada fácil de conquistar. Porque a terra que tinha que se conquistar era uma terra onde tinha gigantes, onde o próprio Josué contemplou isso. Por isso que Deus, por 3 vezes, só no capítulo 1, diz, não tenha medo, tenha coragem, tenha bom ânimo, esforça-te, ser forte, ser corajoso, porque o desafio era muito grande. Substituir Moisés, lidar com um povo de dura cerviz e conquistar uma terra que tinha muralhas e gigantes. Só que Deus começa a dar uma direção aqui para Josué. Deus começa a dar uma direção que faz com que Josué rompa com tudo isso e faça algo extraordinário, que é a conquista da promessa que por 40 anos o povo ficou preso no deserto e não conseguiu conquistar, que era justamente ajustar o foco da visão. Preste atenção, muitas vezes quando a gente passa por momentos do deserto, os nossos olhos ficam só no problema. A gente fica só focado no problema, só focado no problema, só focado no problema. E eu já disse uma frase certa feita, quando a gente foca no problema, o problema nos domina. A gente precisa focar em Deus, porque quando a gente foca em Deus, Deus domina o nosso problema. Então anote isso aí, se você ainda não anotou essa frase que eu já citei outras vezes. Quando você foca no problema, o problema te domina. Mas quando você foca em Deus, na promessa de Deus, Deus domina o problema. Então Deus diz para Josué ajustar o foco da sua visão. Olha o versículo 2 que nós dizemos aqui como ênfase. Ele diz assim, ó: Moisés, o meu servo, é morto. Olha para você ver como que Deus é tremendo. Ele não esconde a realidade desafiadora que estava diante de Josué. Fala assim, Josué, de fato, isso é fato. Você não é aquele negócio positivista, a pessoa, vai dar certo, sem olhar para a realidade. Deus traz a realidade, a consciência de Josué, falando, olha, de fato, Moisés, o meu servo, está morto. Só que ao mesmo tempo Deus tira o foco de Josué do que poderia gerar medo no coração dele, que era a morte do grande líder Moisés, e o faz olhar para aquilo que geraria expectativa e esperança na sua alma, a terra prometida. Olha Deus, o verso 2 é um ajuste de Deus à visão de Josué, dizendo assim, Moisés, o meu servo, é morto. Isso é uma realidade. Aí olha Deus ajustando o foco agora de Josué da visão. Dispõe-te agora, levanta. Passa esse Jordão. Olha, Deus ajustando o foco agora para a promessa. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou, já dei essa terra aos filhos de Israel. Então, Deus ele tira o foco, preste atenção. Ajuste o foco da sua visão. Deus tira o foco de Josué do problema, do passado e mostra para a promessa. Deus direciona a visão de Josué não para o passado inalterável. Ele fala do passado como para que Josué tenha consciência de que aquilo é uma realidade, mas ele direciona a visão de Josué não para o passado inalterável, mas para o futuro da promessa. Você entende? Moisés está morto, ok, morreu. Eles choraram, eles prantearam por isso. Mas você não precisa ficar aprisionado num passado inalterável. Tem tanta gente que não rompe no novo porque está aprisionado num passado inalterável. O passado não muda, gente. Você pode ressignificar o passado quando você olha para o futuro. Coloque o foco, ajuste o foco da sua visão num futuro de promessa gloriosa de Deus para a sua vida. Moisés está morto, mas dispõe-te agora. Levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, que eu dou essa terra por herança. Então Deus leva Josué a olhar a travessia do Jordão e não para o deserto, você observa? Atravessa o Jordão, ou seja, tira os olhos do deserto, coloca os seus olhos no Jordão. Deus leva Josué a olhar não para o fato de Moisés estar morto, mas o que a promessa daquele que prometeu está viva. Preste atenção nisso aqui.
Deus leva Josué a olhar não para o fato de Moisés estar morto, mas que a promessa e quem prometeu ainda está vivo. Porque Moisés pode estar morto, gente. E por mais ilustre que ele esteja, não tem como mudar essa realidade. Moisés está morto, mas Deus continua no seu trono reinando sobre todas as coisas. O que Deus está fazendo com Josué só nesse versículo 2 aqui, é como se Deus estivesse dizendo a Josué naquele instante ali, Josué, Moisés de fato está morto, mas eu, o Senhor da promessa, continuo vivo. Eu, o Senhor da promessa, continuo no governo. Eu, o Senhor da promessa, continuo no controle. Eu, o Senhor da promessa, continuo operando milagres. Eu, o Senhor da promessa, continuo abrindo mares. Eu, o Senhor da promessa, sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Em suma, tá dando para pegar aí, gente? Em suma, Deus tira os olhos do Josué do problema e o faz olhar para as promessas. Tire os olhos do problema e olhe para as promessas. É aquilo que Deus disse em Lamentações. Eu quero trazer para a memória, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E eu finalizo aqui, nesses 3 minutos finais, trazendo uma aplicação para a nossa vida. Tá fazendo sentido para você? Tem muita gente que está presa nas frustrações e perdas do passado. Talvez muita coisa não está destravando na sua vida porque você está preso ou presa em frustrações do passado. Frustrações sentimentais. Você não acredita num novo relacionamento. Frustrações, quem sabe, profissionais, porque algo que você tanto tinha paixão e tentou não deu certo, você abandonou, está agarrado no passado. Tem muita gente que está presa nas frustrações e perdas do passado. Josué poderia ser uma delas. Josué poderia não estar estampado o seu nome na galeria dos homens que conquistaram grandes promessas de Deus, se estivesse agarrado nas frustrações e nas perdas e no deserto e nos problemas do passado. E por você às vezes estar preso nas frustrações do passado, você não consegue às vezes visualizar um futuro glorioso, um futuro de milagre, porque os seus olhos estão embaçados pelas lutas do momento ou por aquilo que já aconteceu e que você está preso. Um rancor que permeia sua alma, que você não libera perdão para tal pessoa, preso no passado. A falta de perdão revela o seu aprisionamento com frustrações do passado. E isso está te impedindo de passar o Jordão, de herdar a terra prometida. Entenda comigo, o passado ele é inalterável, mas o futuro você pode fazer acontecer e viver o extraordinário. O passado é inalterável, gente. O passado passou. Agora o futuro, você pode fazer esse futuro acontecer, trilhando no andar de fé e não por vista, focado no propósito, na promessa e no chamado de Deus para a sua vida. Eu sei que nós passamos e estamos vivenciando um último ano extremamente desafiador, que assolou famílias, que assolou as nossas emoções, que assolou a vida financeira, uma crise que se instalou inesperada. Mas eu quero lhe dizer, como uma palavra final nessa manhã, não deixe a crise dominar o seu coração, e sim Cristo. Pega isso aí, não deixe a crise dominar o seu coração, mas sim Cristo governar o seu coração. Tire os seus olhos da crise e os põe em Cristo. Anote isso aí. Tire os seus olhos da crise, é o que Deus fez com Josué, ajustou o foco da sua visão. Tire os olhos da crise e coloque os seus olhos em Cristo. Aquele que venceu a morte, aquele que diz que nele você é mais do que vencedor, aquele que é maior do que qualquer crise, porque tudo está sobre o seu governo, aquele que tem poder de nos arrancar do Egito, que tem poder de nos arrancar do deserto e nos conduzir às imarcessíveis promessas de Deus para a nossa vida. Então tire os olhos do deserto, para de ficar lamentando um passado inalterável.
Você já vivenciou essa experiência? Se tiver que liberar perdão, libere. Não fique lamentando algo que não pode mudar. Comece a fazer acontecer. Avance agora. É o que Deus diz. Isso aqui é orientação. Isso é princípio. Isso é uma chave para mudar a nossa história. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. É uma realidade o que você passou? Sim. Moisés morreu? Sim. O problema que você viveu é uma realidade? Sim. Mas não veio para te sucumbir. Esse problema que você passou. Agora vai, avança. Avança no Jordão, tem desafios na frente, avança para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então mude, ajuste o foco da sua visão. Essa é a palavra que eu quero deixar para você aqui. Porque aonde estiver o seu foco, ali será o seu destino. Anote isso aí. Onde estiver o seu foco, ali será o seu destino. Se o seu foco é o deserto que você está vivendo, ali vai ser o seu destino. Vai fazer igual o povo que morreu no deserto. Mas se o seu foco é a terra prometida, ali será o seu destino. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, a vida de Josué me inspira. Por isso que eu escrevi o livro e coloquei a história dele como inspiração de todo o livro. Porque olha só, no versículo 2, essa chave. Se a gente ajustar o foco, alargar o foco da nossa visão, a gente começa a romper e vivenciar grandes coisas na nossa vida para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu coração nessa manhã. São 7h32. E eu quero aqui finalizar aqui o nosso devocional, colocando diante de Deus essa palavra. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está largando a visão de vidas que estão conectadas aqui. O Senhor está largando a sua visão. Tem promessas de Deus que estão sendo trazidas à sua memória nesse exato momento. Coisas que Deus te deu, coisas que Deus te revelou na infância, quem sabe que Deus colocou no seu coração na adolescência, na sua juventude, ou alguns tempos atrás da sua conversão. O Senhor falou algo sobre a sua vida, o ministério que Ele lhe confiou, um chamado específico dentro de uma área profissional. Sobre a sua família tem promessas de Deus. Não fique preso no deserto que passou, no deserto que você está nesse momento. Comece a alargar a sua visão. Ajuste o foco da sua visão. Tire o foco do problema e comece a contemplar as inacessíveis promessas de Deus para a sua vida. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Dos 12 espias que contemplaram a terra prometida, só 2 herdaram. E quais foram esses 2? Josué e Caleb. Por quê? Foram os únicos 2 que acharam que, de fato, Deus daria a terra. Que andaram por fé e não por vista. Que não ficaram presos, olhando para a situação do momento, falando que não dava certo, que não daria jeito, mas porque olharam lá na frente. E eu quero dizer que você vai ser um Josué da sua geração. Você vai alcançar grandes coisas e, sobretudo, deixar marcas pelos princípios da palavra por onde você passar na vida das pessoas que você se conectar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse devocional. Sei que o Senhor tem ainda, ó Deus, muitas coisas lindas para compartilhar ao nosso coração através das participações agora nos próximos minutos. Mas eu quero lhe pedir, aplique essa palavra ao coração dos teus filhos. Aplique essa palavra, pessoas que estão, ó Deus, talvez presos num passado inalterável. Que essas correntes, ó Deus, de traumas, ó Deus, essas correntes, ó Deus, de rancores, essas correntes, ó Deus, de viver o problema, de estar submerso no problema, sejam quebrados. Que o Senhor venha ampliar a visão dos teus filhos, que o Senhor venha mudar o foco da visão deles, como o Senhor fez com Josué. Tirar o foco, ó Deus, do problema e começar, ó Deus, a visualizar o Jordão, a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e aquele que é fiel para cumprir está conosco. É o nosso Deus que nunca nos desampara, é o Deus que conduz a nossa história, que abre os mares vermelhos e que abre os rios Jordões. É o Deus que faz o sobrenatural acontecer. E eu quero declarar esse novo tempo sobre a vida dos teus filhos, de promessas, ó Deus, de conquistas de promessas. Eu declaro sobre a sua vida em oração nesse momento, um novo tempo de conquistas de promessas seja instalado sobre a sua história, sobre a história da sua família, sobre o seu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém ou não amém, pessoal?